Nesse vídeo vamos ver dois fundos imobiliários de shopping centers, que são o MOL 11 e o HSML 11. Aqui são dois excelentes fundos imobiliários e nós vamos ver as principais características de cada um deles, para no final a gente colocar os principais indicadores lado a lado e tomar uma decisão de qual seria o melhor fundo imobiliário para a gente investir hoje. Qual FI que seria mais interessante para a gente incluir na nossa carteira de investimentos. Então, bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para te ajudar a ser um investidor melhor. E já me deixa aqui nos comentários se você investe em algum desses FIs, no MOL 11 ou no HSML 11, ou então qual que é o seu FI favorito. E vamos começar aqui olhando para o setor de shopping centers. E beleza, esse setor ele é composto por 21 FIs e somam ali um total de 12,7 bilhões de reais. É um mercado bem grande, os shopping centers eles são muito frequentados aqui no nosso país e o dividend yield médio deles tem ficado ali em 0,54 por mês. Isso pode ser considerado um dividendo baixo, mas os fundos imobiliários de shopping centers eles foram muito prejudicados durante toda a pandemia. Então 2020 e 2021 esses FIs pagaram muito poucos dividendos, os shoppings eles foram fechados por vários meses e agora em 2022 existe essa retomada, os fundos imobiliários estão voltando com força, as pessoas estão frequentando muito mais os shoppings e claro, o número de vendas está aumentando, os aluguéis estão sendo reajustados e isso faz com que os fundos imobiliários aqui de shopping centers eles acabem retomando esse valor também no dividend yield. Ele vai acabar pagando mais dividendo conforme o tempo vai passando, conforme eles vão se recuperando. E se a gente for olhar para o IFIX, eles representam aqui cerca de 6,9%. O IFIX é um índice que tem ali os maiores fundos imobiliários dentro dele, parecido com o BOVA 11, que é um índice ali que mede o desempenho das maiores empresas brasileiras. Aqui nós temos o IFIX, que tem a composição dos maiores fundos imobiliários. Os shopping centers representam aqui praticamente 7% de todo o universo de fundos imobiliários que nós temos aqui no Brasil. E nesse vídeo nós vamos focar então no MOL 11 e no HSML 11. Começando então pelo MOL 11, aqui a gente pode comprar uma cota desse fundo imobiliário com cerca de R$108. O seu dividend yield médio ficou no último ano em 7,81%. Lembrando que ele está nessa fase de recuperação e a gente consegue ver isso nessa valorização que ele teve nos últimos 12 meses. Ele se valorizou aqui 16%. Então os FIs de shoppings eles estavam bem descontados, mas eles ainda estão no seu preço justo. A gente pode comprar os fundos imobiliários pensando também numa valorização de cota, pensando que a retomada dos shoppings vai ser grande, que as pessoas vão consumir bastante e que essa inflação será repassada para o aluguel dos imóveis. Então nós temos aqui o MOL 11, que é da gestora Genial. Olhando um pouco para a diversificação do MOL 11, nós vemos que ele tem 8 shopping centers dentro da sua carteira e que somam ali um total de 95.744 metros quadrados. Isso é o ABL dele. O ABL é a área bruta locável. Então se a gente pegar todos os seus shoppings, existem ali 95 mil metros quadrados que estão disponíveis para os inquilinos, para as lojas irem lá alugarem aquele espaço e então fazerem as suas vendas e no final pagar esse aluguel pro fundo imobiliário, que é basicamente assim que os FIs de shoppings funcionam. Outro dado interessante é a parte de ocupação, está em 95%, significa que tem apenas 5% livre de toda essa área bruta que ele tem, 95 mil metros, apenas 5% está livre, o restante está com inquilinos, existe ali uma receita recorrente entrando no fundo imobiliário, isso é muito bom, quanto maior for essa ocupação, melhor para nós, é mais dividendo que acaba retornando para nós como sócios. Aqui embaixo nós podemos ver o NOI por shopping, o NOI é o Net Operating Income, é a receita operacional líquida, é parecido com o EBITDA nas ações. Então ele tem uma distribuição aqui por shopping, existe uma concentração, a receita maior dele vem de 2 shoppings. Então 31% da sua receita líquida vem do Madureira Shopping e 22% vem do Maceió Shopping. Esses são os 2 principais shoppings dele, mas ele também tem esses outros 6 shoppings para equilibrar a sua receita, para não depender somente de um imóvel, somente de um shopping. E aqui do lado a gente consegue ver o NOI por metro quadrado. O NOI é a receita líquida, então aquilo que está vindo para o fundo imobiliário. E a gente compara aqui, por exemplo, o 2022 com 2019. 2022 é essa barrinha mais em azul clarinho e 2019 é essa barra mais em cinza. Não faz sentido a gente olhar para o ano de 2020 e 2021, pois foram anos bem atípicos com toda a pandemia, com todos os lockdowns que a gente teve. Então os fundos eles foram prejudicados durante esses anos. Então a gente tem que comparar agora 2022 com 2019. E a gente vê que o NOI, a receita líquida, ela vem aumentando se comparado lá com 2019. A gente vê que todos os meses está entrando mais receita no fundo imobiliário. Os shoppings estão conseguindo vender mais, existe um volume maior de vendas. Então é bem interessante a gente olhar para esses dados para ter essa noção de que realmente existe essa retomada dos shopping centers. Outro dado interessante para a gente ver a diversificação desse shopping é que ele possui mais de 1.200 lojas espalhadas então nesses 8 shoppings. E para a gente ter uma ideia de como são esses shoppings, aqui eu trouxe os 8 shoppings que compõem a carteira do MOL 11, para a gente dar uma olhadinha na cara deles, para a gente ter uma noção de como que eles são. A gente pode pesquisar também
pelo endereço e entrar no site de cada um desses shoppings para a gente ter uma ideia ali do que tem, quais lojas compõem cada um deles. Então aqui só para a gente dar uma olhadinha por cima no portfólio do Mall 11. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver as vendas por metro quadrado. Está relacionado também com aquela primeira imagem que a gente viu do NOI por metro quadrado. Está muito relacionado aqui com o número de vendas e a gente consegue ver também que o número de vendas comparado com o ano de 2019, agora em 2022, existe um aumento nesse número de vendas. Aqui a gente vê em janeiro, fevereiro, março, abril, principalmente aqui nesses últimos meses, existe um volume muito maior de vendas acontecendo nos shoppings. Isso tem uma tendência de aumentar para o final do ano. Existe uma procura maior com a época de Natal, com as festas de final de ano, então esse volume também tende a aumentar para o final do ano. E aqui embaixo então a gente vê a ocupação no shopping e a gente vê que o ano passado ele tinha ali 98% de ocupação e que esse ano ele baixou um pouquinho, chegou até em 93% em ocupação ali em junho, mas a partir de julho ele já retomou 95% de ocupação, então existe 5% de todos esses shoppings que estão livres ainda para algumas lojas alugarem, para ele aumentar um pouco a sua receita. Se você está curtindo esse vídeo, deixa seu like aqui também, se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então se inscreve aqui, muito obrigado e bora lá, vamos continuar com o vídeo. Olhando o segundo shopping, o HSML 11, nós podemos comprar ele aqui com cerca de R$ 93. Ele pagou um dividendo médio no último ano de 7,71% e ele também teve uma valorização ali de 17,53% nesse último ano. Como eu disse, os fundos de shopping estavam lá embaixo, estavam desvalorizados e agora com essa retomada eles já estão se valorizando, chegando no seu preço justo. Sua gestora é a Hemisfério Sul Investimentos e a gente vai olhar aqui então um pouquinho da sua diversificação. Ele possui 7 shopping centers espalhados aqui em 5 estados diferentes e o seu ABL, aquela área bruta locável, é de 191 mil metros quadrados. Então a participação que ele tem desses 7 shoppings é bem grande, ele possui uma área bruta locável bem grande e tem ali cerca de 1.200 lojas espalhadas nesses shoppings. Aqui embaixo a gente consegue olhar para o NOI, aquela parte de receita líquida que vem por shopping center que ele tem. Então dos 7 shoppings ele tem aqui uma concentração maior em 2 shoppings, ali cerca de 23% nesses 2 shoppings, o restante está bem equilibrado nos outros 5 shoppings que ele tem. Nesse gráfico de baixo, parecido também com o que nós vimos lá no mall, a gente consegue ver um aumento no NOI. Aqui vamos olhar apenas para a barra em verde mais claro, pois ali ele está comparando 2022 com 2019. Essa barra em verde mais escuro ele está comparando com 2021, onde ainda tivemos lockdowns, então não faz muito sentido esse aumento expressivo de 132%, 245%, não faz sentido. A gente tem que olhar lá para 2019 e a gente vê que o NOI, essa receita líquida, ela vem aumentando. Cerca de 10% em média por mês, ela vem aumentando ali comparado com os meses lá de 2019. Aqui também para a gente ter uma ideia de como são esses shoppings, eu trouxe aqui uma imagem dos principais shoppings que compõem o portfólio aqui do HSML. A gente pode dar uma olhadinha para ter uma ideia de como são esses shopping centers. O gráfico de cima ele mostra a ocupação e também está aqui com 95% ocupado. Então daqueles 191 mil metros quadrados de área bruta locável que ele tem, 95% estão alogados. E os outros 5% estão livres para o fundo imobiliário encontrar outros inquilinos, outras lojas para aumentar a sua receita. Mas 95% é um bom número e ele vê que ele manteve esse valor nos últimos meses, nos últimos anos. O gráfico do meio ele mostra então também o número de vendas e a gente vai comparar com o ano 2019, essa barra em verde mais clarinho. E a gente vê que em janeiro teve um leve aumento aqui de 1%, fevereiro já aumentou 4% comparado a 2019, março já foi 10%, abril 18%, maio 19% a mais de vendas. Então o fundo imobiliário ele vem conseguindo, os seus shoppings vem conseguindo vender muito mais do que lá em 2019. Isso é muito bom, demonstra que as pessoas estão consumindo, estão indo aos shoppings e isso é sempre muito bom, pois aí as lojas se mantêm. Então aqui também, quanto maior for esse número de vendas, melhor pro fundo imobiliário. E esse gráfico de baixo eu trouxe aqui pra gente dar uma olhada na inadimplência. Lá em 2021, 2020, os fundos imobiliários de shoppings, eles tiveram que trabalhar com negociações com as lojas. Eles tiveram que dar vários descontos para as lojas, com os aluguéis das lojas, para não perder aqueles inquilinos durante os lockdowns. Então isso lá em 2020, 2021, os fundos eles não tiveram receita muito por isso, por esses descontos grandes, por essas inadimplências que foram grandes. E agora em 2022 esse número já está bem normal, já está bem controlado, o que também confirma esse retorno nos fundos imobiliários de shopping centers. E beleza, agora a gente vai colocar aqui os dois fundos imobiliários lado a lado, o MOL 11 e o HSML 11, para a gente comparar os principais indicadores de cada um deles. Aqui a gente vê que o dividend yield está bem parecido. O MOL 11 pagou no último mês 0,74, já o HSML 11 pagou 0,73, praticamente a mesma coisa. Já o acumulado do último ano, o MOL 11 pagou um pouquinho mais, 7,81, e o HSML 7,57. Mas em termos de dividendos, eles estão pagando praticamente a mesma coisa.
vacância. O segundo dado para a gente ficar de olho é as obrigações. O MOL 11 ele tem uma dívida, uma alavancagem aqui de 250 milhões. Já o HSML ele possui aqui quase 900 milhões que ele vai ter que pagar no longo dos próximos anos. Então é bem importante que a gente olhe para essas obrigações. E passando aqui para a parte de ABL, a área bruta locável, o MOL ele é um pouco menor, ele possui 95 mil metros quadrados, o HSML ele possui então praticamente aqui 100 mil metros quadrados a mais do que o MOL, 191 mil metros quadrados de área bruta locável. Já a vacância, ambos os FIs estão com cerca de 5% livres, 5% que ainda estão disponíveis para serem alugados, então eles estão com uma ocupação de 95%. O outro indicador é o PVPA, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. O valor patrimonial é o valor somado de todos aqueles imóveis. Então existe um consenso que chega num número somado ali dos imóveis e dá um valor que seria o justo daqueles imóveis. Já o preço é o valor que está sendo negociado hoje na Bolsa de Valores, no mercado. É o valor que o mercado está disposto a pagar por aqueles imóveis. E quando esse valor fica em 1, as pessoas estão pagando justamente o seu valor, o valor justo daqueles imóveis. Quando esse valor está abaixo de 1, significa que existe um desconto. O mercado está pagando um pouco menos do que o valor justo daqueles imóveis. Então se a gente for olhar aqui para o MOL 11, ele está em 1.01. Significa que o mercado está pagando o valor justo do fundo imobiliário. Já o HSML 11, a gente tem aqui um desconto. Estaria com 5% de desconto se a gente fosse comprar, se a gente fosse avaliar aqueles imóveis. Aqui o mercado está pagando um pouco menos, talvez por essas obrigações altas que o fundo imobiliário tem. Então é bem interessante que a gente sempre olhe para o PVPA para a gente ver se o fundo imobiliário ele está descontado, se ele está justo ou se ele está caro. Se esse valor vem acima de 1, vem em 1.5, significa que o mercado está pagando muito mais do que o valor daqueles imóveis. Então esse é um indicador bem interessante para a gente ficar de olho, principalmente em fundos imobiliários de tijolos, que é o caso aqui dos FIs de shopping centers. O patrimônio líquido, o MOL 11 possui 813 milhões de reais e o HSML possui aqui 1.5 bilhões de reais. O número de cotistas, os investidores desses fundos imobiliários, o MOL 11 possui praticamente 103 mil investidores e o HSML 140 mil investidores. O início desses fundos imobiliários, o MOL foi lá em 2017 e o HSML um pouquinho mais recente em 2019. E por fim, as suas taxas de administração, o MOL 11 possui 0.5% ao ano e o HSML 11 possui aqui 1.10% ao ano, mais uma taxa de performance. E beleza, nós vimos aqui dois excelentes fundos imobiliários de shopping centers, o MOL 11 e o HSML 11. Qual, na minha opinião, seria o melhor? Qual seria o vencedor dessa comparação? Eu acredito que o MOL 11 sai vencedor por dois motivos que me chamam mais a atenção. O primeiro deles é a sua taxa de administração, que é menor, é uma taxa bem interessante para o mercado, e também as suas obrigações. O fundo imobiliário ele possui ali 250 milhões em obrigações nessa alavancagem que ele fez, já o HSML possui ali praticamente 900 milhões. Esse valor me chamou muita atenção e me deixou com o pé para trás com o HSML. Comparando os imóveis, comparando a diversificação dos fundos imobiliários, ambos possuem uma ótima diversificação, cerca de 7, 8 shopping centers cada um. O MOL ele possui uma área bruta locável menor, comparado com o HSML, ele possui uma área bem grande, os shoppings que ele possui são maiores, mas ambos são bem diversificados e possuem excelentes shoppings. Então, no geral, os indicadores estão bem parecidos, o dividend yield está bem parecido, eles também tiveram uma queda bem grande lá no ano de 2020, 2021 e também estão se recuperando agora em 2022. Comparando os dois, olhando para os seus indicadores, eu ficaria hoje com o MOL 11. Mas, claro, nada impede de você incluir também o HSML 11 na sua carteira de investimentos, nada impede de você ter mais de um fundo imobiliário de shopping centers. No caso, a ideia desse vídeo é escolher justamente um, então, para não ficar em cima do muro, eu fico com o MOL 11. Mas, se você tiver uma ideia diferente, já me deixa aqui nos comentários, me deixa também um motivo porque você estaria escolhendo o HSML. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, já se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para te ajudar a ser um investidor melhor. Então, muito obrigado, te vejo semana que vem e falou!